How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. Eu costumo sempre, quando nós vamos iniciar uma matéria, uma aula, em qualquer tipo de didática que nós vamos ministrar, nós fazemos a leitura bíblica com oração e a gente começa, tá bom? Então vamos fazer a leitura aí, seu... Meu Deus, esqueci até o nome. Deu branco, né, o seu Silvio? Pode falar aí à vontade, aí você vai ficar igual o Silvio Santos hoje, seu Silvio. Provérbios 9, capítulo 9, versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Aí, né, algumas versões está doutrina, outras conhecimento, né, o finalzinho, mas o foco é da instrução, né, da conselho, né, sabedoria, o homem vai se tornar mais sábio, né? Isso é importante, porque fala sobre saber, conhecer, ter sabedoria, e nós vamos aprender algo nesse sentido, nesse foco, nessa matéria, tá? Então vamos fazer uma oração para a gente começar? Vamos lá? Fazer uma oração abençoada aqui, e nós já... o irmão trouxe a Bíblia de bolso, né? Essa é boa que cabe em qualquer situação, né? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer por mais uma aula que nós iremos iniciar com o tema desta disciplina, que é pedagogia teológica. Que o Senhor venha abrir as nossas mentes, as nossas faculdades mentais, para que nós venhamos compreender cada vez mais esta disciplina, esta matéria, esta doutrina, para a glória do seu nome. Amém. Ok, pessoal? Ó, já aí no livro aí, de cara aí, né? De cara, já tem aí a temática na página 11, que nós iremos estudar, que é pedagogia teológica, ok? A pedagogia por si só, tá? A pedagogia por si só, ela já é um estudo muito importante. Nós vamos desenvolver, né, a terminologia, os significados, os sinônimos da pedagogia, para nós compreendermos, né? Mas eu posso dizer aqui que em todos os aspectos da aula teológica, da pregação, da ministração de um culto, qualquer coisa que nós vamos fazer no nosso dia a dia relacionado a outras pessoas no âmbito social, desenvolvemos de uma forma ou de outra a pedagogia, tá? E nós vamos compreender. A pedagogia, ela está aí 100% ligada à questão da educação e aprendizagem. Então, de toda forma, você está tendo um conhecimento pedagógico desde o dia que você veio para cá, sentou na cadeira, você já está na didática da pedagogia, tá? Só que quando nós falamos de pedagogia, tá? Existe um grande conflito em se pensar em pedagogia, tá? Apesar de que a Bíblia fala, né? Jesus disse, olha, quem não for como um desses pequeninos, não vai poder herdar ou entrar no reino dos céus, né? Então Jesus falou acerca das crianças, comparando com o espiritual, nós temos que ser como uma criança, né? Isso fala de pedagogia, o ensino didático, e nós vamos ver aqui as questões dos anos de aprendizado, desde que uma criança começa a desenvolver até ela se tornar um adulto. Então, quando fala pedagogia, a pessoa já pensa logo, estudo de criança, né? Quem já viu falar assim, aquela professora é professora de pedagogia, né? Ela dá aula lá no prezinho, é pedagoga, tá? Só que o pedagogo, ele vai muito além disso, tá? Jesus foi um grande pedagogo,
O apóstolo Paulo foi um grande pedagogo, o apóstolo Pedro foi um pedagogo, e nós vamos ver muitos aspectos aqui que estão relacionados a essa questão, tá? Quando a gente fala assim, ó, pedagogia, o que vem na mente de vocês? E aí, Lucas? Pedagogia, né? A pessoa já pensa, né? Adolescente, criança e tal. E aí, Matheus? Também, né? Já vem nesse pensamento, né? Seu Silvio. O professor ensinar, a pessoa ensinar. Ensinar. Aí, bacana. Tá? O seu Silvio aí se aproximou mais, porque justo a questão pedagógica, ela vai trabalhar, tá? Vou resumir aqui que a gente vai entrar nesses aspectos todos aí, mas a pedagogia, tá? Ela vai trabalhar o campo da educação, tá? Na prática e na teoria, do ser humano, da pessoa, no âmbito social. Ou seja, quando a gente fala social, nós estamos falando aí do nosso cotidiano, do dia a dia, tá? Como é o nosso aprendizado no meio da sociedade à medida que nós vamos desenvolvendo. Por exemplo, quando você foi trabalhar lá numa determinada empresa, você não conhecia as normas da empresa. Então você foi lá, fez um tipo de preparo, algumas empresas dão um curso preparatório, outros têm um instrutor que fica acompanhando até a pessoa aprender, outros trabalhos não exigem tanto, a própria prática do dia a dia você já vai pegando ali, vai aprendendo, e você acaba aprendendo uma coisa nova, tá? Isso daí já é um aspecto pedagógico, aprendizagem, tá? E quando a gente fala de teologia, tá? Nós vamos fazer uma ligação, porque todas as matérias que nós temos aqui, nós temos, por exemplo, teologia filosófica, tá? Nós temos filosofia, mas nós temos filosofia teológica, onde nós não observamos apenas a história, a cultura e a filosofia, mas de um ponto teológico, comparando com a Escritura Sagrada, visto que estamos estudando teologia. Sociologia, tá? Porque quando a gente fala de filosofia, sociologia, e outras matérias que nós abrangemos aí o campo secular, as pessoas acabam confundindo algumas coisas. Por exemplo, quem já ouviu falar que a letra mata? Né? A letra mata. Quando a pessoa fala assim, a letra mata, já vem na mente o quê? Quando alguém fala assim para você, olha, a letra mata, o que vem na mente de vocês? Né? Não, você já ouviu alguém falar isso, não já, seu Silvio? Já? Não já, Matheus? Você falou assim, eu comecei a estudar teologia. Aí alguém olhou para você e disse assim, vai perder o brilho, né? Você vai perder o Espírito Santo. Por quê? Quando a pessoa fala assim, eu comecei a estudar teologia, na mente de quem está falando isso e não conhece o estudo bíblico, teológico, ela tem na mente que você vai estudar filosofia, tá? E aí ela diz assim, mas a letra mata, tá? Só que em todos os aspectos também a gente tem que compreender isso aí. Quando o texto está dizendo que a letra mata e alguém fala isso, tá? Você pode perguntar sem dúvida, aonde está escrito isso? Você já ouviu um monte de gente falar isso aí, não já? Mas aonde está escrito isso? Aí fica o ponto de interrogação, não é verdade? Mas vamos aprender junto aí, só pra gente, quando alguém falar isso para você saber onde está e saber explicar para a pessoa que há um equívoco, tá? Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, tá? Eu estou sem Bíblia aqui agora, eu estou no escuro aqui, esqueci até a Bíblia, né? Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo de número 3. É bom que existe o celular, né? Vou usar a Bíblia digital aqui hoje, acho que para mim vai ser até mais prático, né? Deixa eu achar aqui a Bíblia digital aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Eu acho que a Bíblia digital ela vai ajudar bastante aqui, ó. Vamos lá, só o celular destravar que tá meio lento. Vamos lá. E versículo de número 6 a seguir. Vamos lá? Vamos lá? Quem pode ler aí? Com a voz bem bonita. Tem um microfone aqui, me ajuda aí. Vocês vão ficar famosos hoje. Olha lá, o Matheus quer ler. Seu Silvio já ficou famoso hoje, agora o Matheus vai ficar famoso. Vamos lá. Pode ler, Matheus, a partir do versículo de número 6. 2 Coríntios 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra,
mas do Espírito, porque a letra mata. Eita glória, acabou, não vou estudar mais, hein? A letra mata, não é verdade? Aí, ó. Mas vamos continuar, porque, ó, texto fora de contexto gera pretexto, tá? Então vamos lá, vamos continuar lendo, porque a gente tem que saber o que está falando e o que vem antes ou depois para entender o texto, tá? Aí a gente consegue elucidar o texto. Vamos continuar lendo para ver o que é essa letra que mata? Vai lá, Mateus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Tá ótimo, pronto, matou a charada. Olha aí, ó, o 7, né? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, vem glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Ficou claro o que é essa letra, né, pessoal? O que aconteceu nesse contexto aqui, lá das cordilheiras do Sinai, no Monte Horebe, né, mais conhecido como Monte Sinai? Deus falou para Moisés subir e Deus deu ali para Moisés a lei. Existe todo um contexto, a preparação, não quero entrar nessa questão, mas o que foi escrito lá em tábuas de pedra, que o próprio Deus escreveu, dando ali para Moisés no Monte Sinai? É claro que quando Moisés desce lá, o povo estava adorando bezerro, Moisés quebra, ele volta, tem que escrever tudo de novo, mas agora é Moisés que vai escrever segundo as palavras que Deus dá. Mas quando Deus escreve lá no Monte Sinai, nas tábuas de pedra, o que Deus escreveu? Hã? Pode falar, sem medo. A lei, né? Pô, os 10 mandamentos. Então, qual é a letra que mata aí? Vamos fazer uma hermenêutica? O que é hermenêutica? É interpretação do texto, tá? E aí a gente faz uma exegese. Exegese do prefixo x quer dizer extrair de dentro para fora. É o que o texto está falando e a gente vai absorver esse conhecimento. Interpretar é compreender o que o texto está falando. Então, a gente extrai do texto. O texto está dizendo que foi escrito em tábuas de pedra essa letra. Isso é exegese. Agora, interpretando, o que é essas letras? A lei. Tá? Então, o que é que mata? Ficou fácil de interpretar. É a lei. Tá? Então, o que Paulo está dizendo? Olha, aos irmãos de Corinto, ó, o ministério da lei veio, a letra mata, foi escrito em tábuas de pedra, mas a letra mata. O que vai vivificar agora é o Espírito. Maior vai ser a glória do Espírito do que o que foi no período da lei. O período da lei trazia, sim, Moisés subia lá, Deus falava com Moisés, o brilho pegava no rosto, mas era transitório. Era passageiro aquele brilho. Agora o brilho do Espírito não. Ele veio, permanece, está conosco. É o que Paulo está dizendo, tá? A igreja de Corinto. Então, assim, essa fala de, a letra mata. Então, tá vendo? Isso aqui já é pedagogia. Porque nós estamos desenvolvendo um método de estudo, de aprendizado e de aplicação. Então, quando você lê o texto, quando você examina o texto, quando você interpreta o texto e você transmite ele, você está absorvendo um aspecto pedagógico em 2 pontos de vista. Primeiro, você teve que aprender para depois você transmitir isso para alguém. Porque no caso de alguém chegar para você e falar que a letra mata, você vai falar, não, mas está escrito isso aonde? Eu duvido, tá? Duvido uma pessoa que diz assim, a letra mata para você, e você perguntar para ela assim, está escrito isso aonde? A pessoa te falar. É 99,9% de que a pessoa não vai saber falar. Tá? Só que tem outro texto também que diz que a letra salva. A pessoa fala assim, a letra mata. Aí eu digo para ela assim, pelo contrário, a letra salva. Tá? Acredita nisso? Se eu falar para você que tem um texto... Você nunca viu alguém falar isso, né? A letra salva. Já viu? Abre aí então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver agora, 2 Timóteo. Deixa eu ver se eu acho aqui também. 2 Timóteo. Deixa eu achar aqui. Capítulo 3, versículo 15. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Será que é o Lucas que vai ficar famoso agora? Quem quiser ficar famoso é só pegar o microfone aí. Ah. Olha o microfone aqui, pra você ficar famoso aí. Ajuda aí, Mateus. Ó. Vamos lá?
a gente começar, tá? Nós vamos começar a desenvolver aí os aspectos da pedagogia, tá? Vamos lá? E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Tá vendo aí? As sagradas letras, tá? Algumas versões, tanto de Coríntios 3:6 também, como aqui, tá? Lá de Coríntios vai estar letra mesmo, que é a lei, tá? Aqui letra pode ser interpretada como escritura em outras versões, mas de uma forma bem clara as traduções diz letra, tá? Então assim, se tem um texto que diz que a letra mata, mas explica que é a lei. Aqui quando fala que a letra salva, está falando das escrituras sagradas. Então, quando fala assim a letra mata, está falando da lei, a lei mata. Agora, em 2 Timóteo 3,15 está dizendo que a letra salva, e a letra ali é as escrituras. As escrituras é a palavra de Deus. Então, muito mais positivo você dizer que estudar é bom, porque a letra salva. Tá? A letra que Paulo está falando que mata é a lei mata. Se alguém pecava a mulher adúltera, lembra? Não, vamos apedrejar ela. O que Jesus fez? Alguma coisa ele escreve lá na areia, né? Ele faz alguma coisa lá na areia, e aí ele fala assim, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí o pessoal pensou melhor, né? Foi saindo, onde estão os seus acusadores? Então, assim, a lei literalmente matava. Tinha um rapaz que ele quase tirou 10 na aula. Ele participou da aula, chegou a hora do exame final, ele quase tirou 10. Tirou 9,5, mas não tirou 10. Jesus estava pregando, e ele falou assim, olha, Senhor, para ser salvo só tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus falou assim, é mesmo? Ele falou, tirei 10. Aí Jesus falou, tirou 10? Vamos ver se você tirou 10. Faz o seguinte, para você ter um tesouro no céu, vende tudo que você tem aí e dá aos pobres. Aí quando Jesus falou isso para ele, o que ele fez? Você lembra o jovem rico? O que ele fez? O que faltou nele, seu Silvio? Faltou amor ao próximo. Ele não tinha tanto amor que pudesse vender as coisas que ele tinha e dar o dinheiro para os pobres. Isso fala de amor ao próximo. Então, ainda te falta uma coisa, né? Então, ainda falta, quase tirou 10, mas ele não conseguiu cumprir a lei toda. Ninguém nunca conseguiu, tá? A única pessoa que cumpriu a lei, tá? Nascido de mulher, tá? Mesmo que nós temos ali Jesus sendo gerado pelo Espírito Santo, é Mateus 5,17. Jesus diz assim, eu não vim para desfazer, mas eu vim para cumprir a lei. Então Jesus, ele literalmente veio, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, mas Jesus cumpre todos os requisitos da lei. Você vê que quando os fariseus vêm testar Jesus, né? Jesus sempre tinha uma resposta, né? Senhor, seus discípulos não pagam impostos. Né? Tudo eles queriam pegar. Olha, ele não paga impostos a César. Aí o que Jesus faz? Me dá uma moeda aí. Pegaram a moeda, Jesus pegou a moeda. Coisa tão simples, né? Olha o aspecto pedagógico. Jesus pega uma moeda, coisa simples. E o que Jesus fala? Né? De quem é esse rosto, né? É de César. Aí o que Jesus fala? Bem conhecido, né? Dai a César, dai a Deus, o que é de Deus, dai a César o que é de César, tá? Então você vê, Jesus usava coisas muito simples para dar respostas e para ensinar também. Porque nisso as pessoas aprendiam. Então, literalmente, tá, quando nós falamos de pedagogia, a pedagogia vai muito além, tá? Vai em aprender e transmitir. A pedagogia ela trabalha de uma forma bem simples, na prática e na teoria, com dois campos, tá? O professor e o aluno e o professor. O que isso quer dizer? Ou você aprende, ou você ensina. É muito simples. E você pode exercer as duas funções. Você pode aprender e ensinar, tá? Já dizia um pensador que você só aprende de verdade aquilo que você absorveu quando você transmite. Você vê que é tão interessante, eu vou falar agora para quem gosta de ministrar a palavra de Deus, gosta de falar das grandezas de Deus. Você estuda muita coisa, não é? Você vai ler no livro, você lê algumas passagens da Bíblia, aqueles comentários, compra um dicionário, compra uma enciclopédia, aí você vai lendo. Na hora de você transmitir,
é difícil, né? Você pensa num monte de coisa, faz aquele esboço, a prática da homilética, né? Prepara tudo bonitinho, coloca tema, separa, mas na hora de transmitir, você não consegue englobar tudo aquilo que você absorveu dentro daquele esboço, tá? Só que aí vai chegar um ponto que você começa a estudar e você não se preocupa tanto em trabalhar com a teoria, porque quando você pratica homilética, tá? O que é homilética, né? Parece coisa de comida, né, irmão Lucas? Mas não é, tá, seu Silvio? Homilética é a arte de preparar sermões, tá? Quando você pega o papel, pega a Bíblia e você começa a fazer o seu rascunho, anota o versículo bíblico, coloca o tema da mensagem, você vai preparando. Chega uma hora que você começa a estudar e falar, tá? Prepara e transmite. Prepara e transmite. Que isso vai ficar tão natural na sua vida que você não vai precisar mais ficar tendo tanto trabalho para fazer anotações. Porque isso vai virar uma coisa natural. À medida que você pratica, a sua dicção, a sua forma didática e a sua forma de transmitir os seus pensamentos e as suas palavras vão ficando cada vez mais nítidas, tá? Isso é importante na vida de quem estuda, tá? Não sei se vocês sabem, mas essa matéria, ela faz um ímpar, né? Junto com a matéria metodologia científica, tá? A metodologia científica, ela trabalha com o preparo científico de um material. Por exemplo, você vai escrever um livro, como é que escreve um livro, né? Você vai fazer uma monografia, tá? Que dá medo, né? O pessoal chega a suar quando fala isso, TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, tá? Então você tem a metodologia científica de como preparar aquele trabalho, isso ajuda em como você escrever um livro, preparar uma apostila, tá? E a pedagogia, tá? Ela faz um ímpar, por quê? Porque tudo aquilo que você prepara, você tem que saber ensinar, tá? Então a pedagogia junto com a metodologia científica, ela faz um ímpar. Porém, tá? Porém, eu digo porém mesmo, nós vamos aprender a pedagogia do ponto de vista teológico, tá? Por quê? Porque nós vamos encontrar muitos aspectos relacionados à aprendizagem, tá? Já começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Quem já leu esse texto? Bereshit bara Elohim et ha'ashamayim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, tá? A Bíblia já começa ensinando como Deus criou as coisas, tá? Ele criou os céus e a terra. E aí você vê que Deus, ele criou, tá? O ápice da sua criação foi quem? Qual foi a maior criação de Deus? Vamos lá? Me ajuda aí. A maior criação de Deus? O homem, tá? O homem foi a maior criação de Deus. E Deus deu para o homem, tá? Algumas características que são muito importantes. Isso aí é uma questão que vai muito longe, dentro da antropologia, que é a doutrina do homem que vocês vão aprender. E também tem a questão teológica da doutrina de Deus em pneumatologia. Alguns fazem estudos relacionados, enfim, é para outro tema de matéria, tá? Mas alguns vão dizer, por exemplo, que Deus, né, 1 João 5,7, né, diz o que lá? 1 João 5,7 diz que são 3 os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um, né? Já viu um texto que fala sobre a Trindade na Bíblia? Muito se fala sobre a Trindade, né? Pai, Filho. Mas está onde isso aí? Tá. Hã? Não, acabei de falar. Isso é pedagogia, tá vendo? Quando você presta atenção e consegue absorver. Falei para você, abre aí para você ver a Bíblia. 1 João 5,7. Vamos lá? Ó, aula comigo. Eu sempre falo isso, ó. Pedagogia é uma matéria secular, tá? Pedagogia é uma matéria secular. No bacharel, tá? Nós temos aí, se não me falha a memória, umas 7, 8 matérias seculares, só que a gente consegue fazer uma junção com os parâmetros bíblicos, tá? Para nós podermos ter o ponto de vista da Escritura Sagrada, tá? Para podermos falar sobre esses temas que são abrangentes aí no meio secular, tá? E pedagogia é uma matéria secular, mas nós podemos e conseguimos estudar do ponto de vista bíblico, tá? E eu sempre digo, é uma matéria secular,
mas a gente vai ler Bíblia, hein? Então é importante trazer Bíblia. Ó, eu falo isso aí, que, ó, deixa eu falar que a gente está na aula de pedagogia. Deixa eu dar uma olhada aqui, seu Silvio. Ó, branquinha. A do irmão não vou nem olhar. A do irmão nem dá, mas apesar que o celular dá para fazer a marcação colorida também, né? Tá, pessoal? Ó, eu tenho, se não me falha a memória, 23 Bíblias, tá, de estudo. 23 Bíblias de estudo. Aqui tá aqui a Bíblia trilingüe, que é o Novo Testamento em grego, que eu estava usando ali por causa da aula do grego bíblico. Mas eu gosto muito da Bíblia Palavras-Chaves, gosto muito da Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson foi uma Bíblia que revolucionou quando lançaram, porque ela foi a primeira Bíblia que vinha lá as palavras de Jesus em vermelho, né? Então, nossa, as palavras que Jesus falou em vermelho. Então, todo mundo queria ter uma Thompson. É uma Bíblia arqueológica. Existem várias. A Bíblia Pentecostal, a Bíblia de Genebra, a Shed. Existe aí várias Bíblias de estudo. E por que eu estou falando isso? Pessoal, quem estuda teologia, tá? Eu vou falar isso porque nós estamos trabalhando com pedagogia. No campo pedagógico, quando você vai pesquisar por que as pessoas estão estudando teologia, elas dizem assim, tá? Isso aí é uma pesquisa, tá? A pesquisa diz isso. Mais de 70% das pessoas que participaram de pesquisas como essas dizem assim, quando alguém faz a pergunta, por que você está estudando teologia? A pessoa diz assim, porque eu quero aprender Bíblia. Não tem nenhum problema nisso, tá? Com certeza é para aprender Bíblia. Só que a leitura bíblica, ela já deve ser uma prática da vida cristã, tá? Isso deve ser algo que nós, como servos de Deus, alguém que acredita em Jesus, que acredita em Deus, tá? Tem que ter na nossa vida a leitura bíblica, né? Salmo de número 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda... Segundo o caminho dos ímpios. Aí tem uma parte muito boa, que diz assim, medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Bem-aventurado o varão. Por que ele diz assim, medita na lei do Senhor de dia e de noite? Tá? Falando de ler a Escritura Sagrada. A Bíblia fala muito de ler, tá? De examinar a Escritura, de ler. Então é uma prática, tá? Agora, por que nós estudamos teologia, tá? Isso aí, a matéria de pedagogia, eu disse que faz um ímpar com a metodologia científica. Por quê? É quando nós estudamos essa questão pedagógica que vamos descobrir se nós somos e temos em nós a capacidade de ensinar. E eu tenho certeza que vocês têm. Só que você tem que aflorar isso, descobrir isso, tá? Eu vou usar um exemplo aqui, vou falar de uma forma simples, vou usar coisas simples aqui, a primeira aula é sempre a introdução. Há 18 anos atrás, quando eu comecei a estudar lá, na época era o setor 50, eu comecei a fazer o básico. E aí, por que eu comecei a estudar teologia? Eu já era assíduo, né? Eu tinha lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e aí eu falei, vou estudar teologia. Eu cheguei um dia no culto, e eu vi o irmão pregando, falei, nossa, esse irmão pregou hoje, que coisa do céu, né? Eu falei para o pastor, eu quero ser pregador, né? E aí eu fiz uma pergunta, que eu vi um irmão com um anel bonito de ouro, né? Banhado, na época, não sei se era de ouro ou banhado, enfim, brilhava muito. Falei, pastor, por que o irmão está usando um anel? Aquele anel de ouro. Aí o pastor falou assim, é porque ele fez teologia, filho, né? Se formou e tal. Falei, então a partir de hoje eu vou fazer teologia, que eu quero um anel também. E aí comecei a estudar e peguei gosto. O pastor falou, não, meu filho, para pregar e tal. E aí eu comecei a gostar do negócio da pregação, né? Comecei a estudar. Enfim, estou estudando até hoje e ainda estou aprendendo. E aí, o que é o legal? Quando eu comecei a estudar teologia, eu comecei com o foco de pregar a palavra de Deus. Eu disse, eu quero ser um pregador, tá? Pelo menos aí, eu acredito que pelo menos, tá? 49% das pessoas que estudam teologia, no primeiro impacto, é porque querem pelo menos pregar melhor a palavra de Deus. Pelo menos 49% das pessoas que começam a estudar teologia, elas pensam assim, eu quero pregar melhor, preciso aprender um pouco mais
para poder falar bem, não errar aquilo que estou falando, não correr o risco de pregar heresias e assim por diante, tá? Existem pessoas que querem estudar apenas para aperfeiçoar o conhecimento. Existem pessoas que querem estudar apenas para, como se diz, preparar materiais. Tem pessoas que estudam, nunca deu aula, o cara nunca pregou, mas quando ele senta numa cadeira, How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million